nome dela eu anotei aqui, Silvia Foster, e vai falar um pouco para nós sobre a empresa vendedora. Silvia, muito obrigado pela parceria com a Internet Sul, em nome da diretoria da Internet Sul, em nome do nosso associado. Mais uma vez, a Cianet mostrando aí e ajudando o nosso associado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, bom dia a todos. É interessante ver as informações e o número como vocês estão crescendo. E é verdade, quando o Fabiano fala de crise, e a gente fala que na crise existem duas opções. Ou a gente entra na crise, ou a gente entra numa guerra contra a crise, a gente pode escolher. E o tema desse evento eu achei muito interessante, que fala de gestão e empreendedorismo. Vocês conhecem muito de tecnologia, isso é bem importante, de gerir o negócio de vocês. A gente vai falar um pouquinho de gente, né? Como é que a gente trabalha isso dentro da nossa empresa para nos diferenciar. Eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão hoje sobre esse assunto. Eu atuo há 22 anos na área de negócios de empresas de TI e telecom. E a gente sabe que tem uma coisa que pode ser o pulo do gato, pode fazer grande diferença no sucesso das nossas empresas. Então é isso que a gente vai falar hoje. Empresa vendedora. Como envolver todos na estratégia de vendas? Quando a gente fala todos na estratégia de vendas, não significa transformar todos os setores da empresa no setor comercial, né? E sim alinhar os objetivos da empresa em todos os setores. Hoje um colaborador que veste a camisa, que gosta de trabalhar, que fala bem, ele está vendendo a empresa onde quer que ele vá. Então a ideia é essa, e não achar que a gente cria ali um setor de vendas e por si só ele vai falar pela empresa como um todo. Ainda bem que eu não estou falando de tecnologia, né? Ok. Olha só, ultimamente os clientes eles estão muito mais exigentes, muito mais maduros e a concorrência cada vez mais acirrada. Então é muito preocupante as empresas que negligenciam o atender bem. Atender bem pode fazer total diferença entre o sucesso e o fracasso numa empresa. Então, na verdade, olha só, o que faz a diferença? Hoje ter produtos de qualidade, porque as pessoas querem, preços justos, tudo isso é importante, só que não basta, né? O que faz de verdade a diferença? A competência profissional. Nós temos que ter profissionais capazes de lidar com o nosso negócio, profissionais competentes para isso. A eficiência, não basta ser competente, nós temos que ser eficientes no que nós fazemos e comunicar essa eficiência. Atender com entusiasmo. Gente, faz tanta diferença que às vezes a gente até abre mão de determinada qualidade em relação ao atendimento diferenciado. A polidez, nem sempre quando nós somos procurados por um cliente, o assunto é agradável, né? O cliente vem com uma coisa boa para a gente, temos dificuldades, enfrentamos isso sim, mas nem por isso nós perdemos a linha, temos que, né, manter a polidez sempre. Rapidez, tempo sempre foi dinheiro, hoje mais do que nunca, parece que estão roubando o nosso tempo, então as pessoas precisam disso, né? Precisam de agilidade. E a simpatia de quem atende, né? Então, isso faz a diferença no atendimento, sim. Então, vocês podem se perguntar, como é que eu posso melhorar o padrão de qualidade da minha empresa? Tem uma questão, a gente pode começar por um ponto, que é superar as expectativas dos nossos clientes. E o que seria isso? Na verdade, primeiro, para a gente entender como é que a gente pode superar as expectativas, a gente tem que saber o que é atender uma expectativa. A maioria de vocês que estão aqui prestam serviço, são empresas de serviço. Então hoje, quando um cliente compra um plano de internet, um plano de dados de vocês, o que é a expectativa? O que ele espera? Ele espera receber a velocidade que ele adquiriu, ele espera não ter problema, que funcione direitinho. Isso é expectativa atendida. O que é expectativa superada? Aconteceu um fato muito interessante, bem nessa área de serviço, que me chamou a atenção.
eu comprei o serviço e o profissional foi na minha casa instalar. Primeiro, ele estava devidamente uniformizado, identificado, isso é bem importante, mas ele tomou um cuidado tão fantástico que fez total diferença no atendimento. Ele chegou com calçado e ele levou um calçado descartável, tipo esses que a gente usa no aeroporto, e colocou no calçado dele para entrar na minha casa. Então ele teve todo o cuidado, ele estava lá só para instalar, né, o modemzinho para prestar o serviço, ele teve todo um cuidado. E além disso, ele perguntou qual era a finalidade do serviço que eu estava comprando, até para saber se estava adequada a velocidade ao meu objetivo. Ele estava vendendo a empresa nesse momento. Ele não estava tirando um pedido, mas ele estava vendendo, trocou umas ideias e me deu umas dicas. Isso é expectativa superada. Isso eu não espero, né? Eu espero só receber aquilo que eu comprei. Então, é um bom começo superar as expectativas dos nossos clientes. Olha só, o que acontece na maioria dos primeiros contatos com os clientes, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Na maioria das vezes, quem atende o cliente pela primeira vez na empresa são as pessoas que menos conhecem do negócio da empresa. Não importa se essa pessoa é uma recepcionista, não importa o cargo da pessoa, mas o que importa é o como a empresa repassa para todos os níveis o conhecimento do negócio da empresa. E aqui eu vou contar uma historinha que é bem interessante. Tem um caso em que o cliente foi até a empresa presencialmente fazer uma reclamação e ele estava furioso. Chegou muito cedo na empresa e só tinha lá o vigia, né, aguardando chegar alguém para abrir. Ele falou o que ele queria, o vigia falou para ele o seguinte: olha, daqui uma meia horinha a empresa vai abrir, mas daqui a uma quadra daqui tem uma cafeteria, você pode ir até ali tomar um café enquanto aguarda. Tem um pãozinho de queijo ali, bem legal. Mas não toma muito café não, porque a Dona Maria aqui fez o melhor café que você já tomou. Então, volta aqui para tomar o nosso café. Essa pessoa, quando a empresa abriu, informou que tinha alguém muito furioso esperando. Quando ele chegou, a recepcionista sabia quem ele era, o nome dele e o que ele queria. E com quem que ele queria falar também. Olha, o seu Daniel vai atendê-lo daqui a 10 minutos, vou colocá-lo na sala aqui. E fez isso. Colocando na sala, entra a Dona Maria do cafezinho, assim, ó, você já deve ter ouvido falar, né, que o nosso café é o melhor café da cidade. Então, enquanto o senhor aguarda que o gerente, eu vou servir o cafezinho para que o senhor possa experimentar. E ali chega o gerente para atendê-lo. Quando isso aconteceu, o gerente, da mesma maneira, sabia o que ele queria quanto à reclamação. Ele já tinha perdido, já estava totalmente desarmado. Então, assim, quando eu falo para vocês que em todos os níveis da empresa é muito importante, tinha lá aquele guardador começando o trabalho, conhecia a empresa, sabia da importância de atender bem um cliente, o quanto custa conquistar um cliente para depois perder, e esse atendimento ele foi bem até o final. Então, é muito importante. Às vezes, as pessoas que estão recebendo o cliente pela primeira vez não conhecem a nossa empresa, não conhecem o nosso propósito. Prepare-se, pessoal. Vale a pena. Faz muito mais diferença do que chegar lá um gerente, um diretor, que daí ali a expectativa que ele já espera mesmo, né? Não espera superar a expectativa lá, ele espera superar a expectativa desde o início. Então, é bem interessante isso. E olha só, a maioria das pesquisas mostram que 68% dos clientes deixam de comprar pelo mau atendimento. As empresas começam a crescer, mas os clientes continuam querendo um atendimento próximo, né? Não vou nem dizer personalizado, mas um atendimento humano. E eles deixam de comprar e não reclamam. Eles vão para o concorrente e não falam nada. Então, o bom atendimento pode fazer com que o cliente decida entre a empresa de vocês e a empresa da concorrência da seguinte forma: imagina que é uma loja e o produto é muito semelhante, o preço é muito semelhante, eu estou olhando uma vitrine. Quando o atendimento é diferente, sem sombra de dúvida, o que vai fazer com que eu decida é o atendimento. Então, isso é bastante preocupante e a gente não mede. A gente mede as nossas vendas, as nossas ativações, o nosso faturamento. A gente não sabe quando isso acontece. E na maioria das vezes, os gestores, os empreendedores, muito menos, né? O que acontece de ponta a ponta na sua empresa. E às vezes está perdendo cliente e nem sabe. Esse número é muito grande,
experimentem medir esse índice na empresa de vocês. O sucesso dos negócios, ele tem à frente o atendimento, sem sombra de dúvida, mas ele tem na base o foco no cliente, né? É lógico que não basta vender bem, eu tenho que ter esse foco. Não é sair por aí distribuindo sorrisos, fazendo caras e bocas, que isso tem que estar alinhado com o meu cliente, né? Então, a base é o cliente sempre, mas à frente vem o atendimento. Vários programas de treinamento falam muito sobre esse assunto da questão do atendimento e mostra como fazer isso. E às vezes a gente vai para o treinamento, volta dele cheio de gás, né, para fazer esse trabalho. Mas na verdade isso é só o início, porque a questão do atender bem, a questão de se diferenciar perante o cliente atendendo bem, ele é uma constante, né? Isso tem que acontecer o tempo inteiro. E as pessoas são muito diferentes. Hoje a moda não vai ser igual, hoje a moda vai ser diferente. Então imagina só o desafio que é a gente acompanhar a velocidade com que mudam os desejos, muda a vontade das pessoas, muda as tendências, e o atendimento também tem que ser dessa forma. Conhecer gente é uma mudança constante. Então a preparação tem que ser constante, mas ela é só uma das etapas de um processo sem fim. Então, como eu estava falando, os profissionais eles precisam evoluir na mesma velocidade em que mudam os desejos das pessoas. E vocês devem se deparar, às vezes a gente está num determinado projeto e daqui a pouco no meio do caminho ele muda e muda novamente. Lá no final a concepção dele é totalmente diferente de como começou, né? Para isso, não tem jeito se não conhecer o nosso cliente, se a gente não se preparar o tempo inteiro para isso. Então aqui umas dicas para vocês que eu acho que é bem interessante. Olha só o que faz a diferença nas empresas ou nas equipes que eu conheço, falando de empresa sim, da empresa como um todo. Ontem eu ainda participei de uma reunião de uma empresa que foi muito interessante, uma empresa pequena, onde tinham profissionais de fora, um olhar em comprar essa empresa. E eles falam, ai que saudade de ser pequenininho de novo, onde parece que as pessoas são muito felizes e elas são muito unidas, estão muito próximas, é isso? Mas não é. É que essa empresa tinha profissionais ali de todos os setores, profissionais de vários níveis, e eles transmitiam a mesma coisa. Então é o seguinte, estimule sua equipe, empresa, eu estou falando, a gostar e entender de pessoas. É lógico que precisa gostar e entender de tecnologia sim, porque esse é o nosso meio, mas tem que gostar e entender de pessoas. Venda para dentro a estratégia da empresa antes de vender para fora. Não adianta. Se a empresa não comprar o projeto, o objetivo, não vende bem. Vende obrigada, vende empurrada, mas não vende como deveria. E se não ficar claro, se eles não compraram ainda, vendam de novo. Até que eles comprem essa ideia. De verdade, treine a equipe, vende a estratégia da empresa bem vendida para dentro, faz um trabalho comercial interno para depois eles poderem fazer para fora e para todos os níveis da organização. Mantenha forte diferencial no processo de atender, negociar e fechar bons negócios. Estou falando, quando se fala de bons negócios, é olhar os dois lados. É olhar o seu lado, sim, a sua empresa não vive de caridade, mas olhar o lado do cliente. Assiste o cliente e ajude ele a tomar uma decisão que seja boa para ele, né? Isso faz diferença. Mostra isso para ele. Pratique a escutativa. A gente chama de escutativa o seguinte: o cliente nos fala uma coisa e nem sempre a gente entende. Não saiam por aí tomando conclusões. Tenham certeza, repitam o que ele está falando para vocês para ter certeza de que vocês entenderam. Também não saiam sugerindo. Nem sempre o cliente sabe o que quer. Nem sempre o que ele quer é a melhor solução, mas só depois de entender o que ele quer é que eu tenho condições de sugerir o que é melhor para ele. Promova profissionalismo nas relações com os clientes, atendendo
atender bem, ser simpático, tudo isso faz parte. Mas eu não posso sair do profissionalismo, eu não posso ser invasiva, eu tenho que continuar sendo profissional e mostrar isso, a competência da equipe. Recompense os seus clientes e os colaboradores, busquem formas criativas de recompensar os clientes. Não estou falando dinheiro, não estou falando desconto, não estou falando de salário, estou falando de outro tipo de recompensa, de reconhecimento profissional, de capacitação, algo que ele consiga perceber de uma forma diferente, como recompensa e não simplesmente como uma vantagem. E meça os índices de envolvimento, entusiasmo e comprometimento do seu time. Isso aqui faz total diferença no resultado dos negócios, no resultado do trabalho. A gente precisa estar muito antenado a isso. Quando eles mantêm o envolvimento, o entusiasmo e o comprometimento, eles passam isso adiante e eles colocam isso no resultado do trabalho que eles praticam. Então, atrair, converter e fidelizar clientes são etapas de um caminhar sem fim. Então, a gente precisa estar pronto todos os dias. E não só quem está à frente, não só quem está gerindo ou quem está criando essas novas empresas ou estão na empresa há muito tempo. A gente precisa fazer isso com toda a nossa organização, com todo o nosso time. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Eu sei que vocês vão ter um dia cheio de uma série de outros assuntos que envolvem o negócio de vocês, sem sombra de dúvida. Mas abrir uma reflexão, porque por mais que possa parecer simples, isso tem feito grande diferença em empresas pequenas, médias ou grandes. Não importa. Isso sempre vai estar presente. Se vocês lembrarem disso, sem sombra de dúvida, vocês vão estar se diferenciando. Obrigado, Silvia. Tenho certeza que contribuiu bastante aí com a melhora no atendimento do pessoal aí nos próximos meses aí. A gente tem certeza, como provedores de acesso, que a gente leva alguma vantagem local por estar mais próximo do cliente. Ontem eu estava numa espécie de reunião lá com o pessoal da Rede Telesul e realmente eles disseram assim, olha, uma das coisas que segura o meu assinante é o fato de que ele me conhece, vai na academia comigo, me vê, eu vejo ele andando de bicicleta, me vê passeando com a família no fim de semana. Realmente isso faz, essa proximidade faz a diferença. Nós temos que transformar isso aí numa força de negócio e ter também uma locomotiva vendedora puxando a nossa empresa. E muitas vezes a gente está vivendo aí uns bons anos, né? E está sendo empurrado pelo mercado. Vai chegar uma hora que a gente vai abrir a janela e vai ver o fim da fila. E vai chegar uma hora, tomara que isso demore muito, que não vai ter mais fila. Nós vamos ter que sair porta fora, atrás do cliente. Então, tomara que isso demore bastante, mas fatalmente, em mercados maduros, já é o que acontece. Continuando o nosso programa e falando também nesse tipo de coisa, eu vou chamar aqui dois caras que eu até vou arrumar uma cadeira para cada um aqui, porque o Israel Arruda é um provedor de acesso como nós, tá? Talvez a maior diferença entre ele e nós seja ter começado antes, tenha tido alguns erros, mas diversos acertos, né? E ter conseguido crescer numa velocidade impressionante nos últimos anos. Israel é o diretor da Fasternet. Vem aqui, Israel. Vou até pegar uma cadeira para vocês ficarem sentados aqui. Isso. Bota na frente aqui, por favor. O Freire já está pegando para mim. E realmente fica à vontade aí. Com o empreendedorismo, o arrojo e outras coisas que ele vai, inclusive, falar aqui, realmente ele conseguiu chegar numa base aí. Tem esse número aí para dizer quantos mil assinantes hoje, Israel? Bom dia aí para vocês. Hoje a Fasternet está atendendo umas 34 cidades no interior de São Paulo, algumas no interior do Ceará. E eu devo estar com uns 40 e poucos
poucos mil clientes hoje. Quem te vê assim, não acredita que tu veio do Ceará, veio da Alemanha, da Finlândia, né? De algum outro lugar, não é cabeça chata, não é nada disso. É que você está olhando o lado paulista, o lado paulista e o lado cearense. Então o lado de Serquilho é mais alemão, assim, o lado do Ceará é mais nordestino. Ninguém acredita. É verdade. Quando eu vi ele a primeira vez, eu digo, pô, esse cara não pode ser do Ceará, tem alguma coisa errada. Né? E você está com quantos assinantes? Quantos mil assinantes? Acho que a gente passou 40 mil há uns 3 meses. 40 mil. Tu está quase chegando naquela barreira dos 50 mil lá, né? Aquela barreira perigosa lá. Né? Então esse é um problema sério. É um problema bem sério, a gente pode discutir mais. Outra pessoa que eu gostaria